Olá, amados. Segunda partezinha da nossa aula, tá? Esse só tem um slidezinho para copiar no caderno, então aproveita. Ondas, parte 2, página 200 do livro. Estudando o som. É possível fazer essa ciência na prática, caso você queira fazer, caso você não queira também, tudo bem. Em nosso cotidiano, ouvimos sons de diversas fontes, como veículos buzinando, pessoas conversando, aves cantando, entre outros. O som é um tipo de onda que se propaga por meios materiais, como já vimos antes, a onda mecânica. Na atividade proposta acima, ao falar, suas pregas vocais conduzem vibrações que se propagam pelo ar, fazendo vibrar também o fundo do copo. Essa vibração propaga-se por meio do barbante, vibrando o fundo do copo e o ar em seu interior, até chegar à orelha do colega, no qual se consegue ouvir o que está dito. Esse experimento ali em cima é o famoso telefone sem fio. Aquele que faz um copo ou um negócio redondo, fura, liga com barbante, bate no ouvido, a pessoa fala e outra escuta. Agora observe abaixo um esquema de propagação da onda sonora. Ao fazer as cordas de violão vibrarem, Pedro produz uma vibração, ou seja, faz as moléculas de ar vibrarem próximas às cordas, igual que está ali, vibrando. Essa vibração cria regiões de alta pressão intercaladas com regiões de baixa pressão, formando assim ondas sonoras. Essas ondas sonoras se propagam pelo ar até chegarem às orelhas de Victor, que é quem está escutando. Nessa situação, o meio de propagação é o ar, mas também pode ser qualquer meio material, como madeira e a corda. Próxima página, 201, as características das ondas sonoras, que é onde a gente quer chegar. Tem a imagem de uma orquestra, um trabalhador e um show de rock. Podemos perceber nas fotografias acima diferentes fontes de sons. Alguns deles são agradáveis, como o canto de uma árvore ou de uma orquestra sinfônica, e outros são desagradáveis, como o som de uma buzina ou de uma britadeira. O som tem natureza ondulatória e possui todas as propriedades estudadas anteriormente. Vamos conhecer a seguir as propriedades ondulatórias que permitem classificar as ondas sonoras. Primeira propriedade, a frequência das ondas. Entre as propriedades apresentadas pelas ondas sonoras, sua frequência de oscilação permite classificar o som como grave ou agudo. Sublinha. As ondas sonoras que são emitidas com baixa frequência são classificadas como sons graves ou baixos. E as emitidas com alta frequência são classificadas como sons agudos ou altos. Aí tem o violão. Eu esqueci o nome. É violão? Não, não é violão. Violino. Violino é o do outro menino. É violoncelo? Não, aqui ele botou baixo acústico, mas esqueci o nome desse instrumento. Primeiro grave. O som emitido por um baixo acústico é um exemplo de som grave. Sua frequência de oscilação é menor do que o som emitido por um violino. E o do menino? O som emitido por um violino é um exemplo de som agudo. Sua frequência de oscilação é maior do que o som emitido por um baixo acústico. Aparentemente o nome é baixo acústico, mas eu conheço outro nome também para aquilo. Só não estou lembrando qual o nome. 202. Sublinha. Os seres humanos são capazes de perceber sons em determinada faixa de frequência. Frequências acima dessa faixa são chamadas de ultrassons e abaixo dela infrassons. Algumas espécies de animais possuem especializações que nos permitem escutar ultrassons, enquanto outras espécies podem escutar infrassons. Primeiro, morceguinho. Os morcegos são exemplos de animais que podem escutar ultrassons. Sublinha. Esses animais utilizam essa capacidade para localizar presas e desviar de obstáculos em ambientes escuros. Os morcegos podem escutar a frequência até 110 mil Hz. O ser humano é capaz de perceber faixas de frequência de 20 Hz a 20 mil Hz. Algumas ondas sonoras são emitidas fora dessa faixa de frequência, o que as torna imperceptíveis aos receptores de audição do ser humano. E os elefantes, lá embaixo. Os elefantes são exemplos de animais que escutam infrações. Infrações são sons muito baixos. Em seu repertório de comunicação, esses animais podem emitir e escutar frequências de aproximadamente 16 Hz, no caso abaixo da frequência mínima que o ser humano consegue escutar. 206. A intensidade do som. Pode sublinhar. A intensidade do som está relacionada à energia transportada pela onda sonora. Ela é proporcional à amplitude da onda e se associa ao volume do som produzido. Então, isso que é intensidade. A audição humana é capaz de perceber uma ampla escala de intensidade sonora. Por isso, na prática, para fazer medições de intensidade sonora, é mais conveniente o uso da grandeza conhecida como nível sonoro, que é uma relação entre a intensidade mínima perceptível pelo ser humano e a intensidade da fonte sonora em que se pretende medir. A unidade de medida dessa grandeza física é chamada de Bell.
em homenagem ao cientista Alexander Graham Bell. Se eu não me engano, ele foi inventor do telefone também. Porém, no cotidiano, o mais comum é utilizar o decibel do que o bel. Observe as imagens que apresentam o nível sonoro de algumas situações. Primeiro, no show de rock, numa distância de 1 a 2 metros da caixa de som, é de 105 a 120 decibel. Depois, o nível sonoro do cortador de grama é de 107 decibel. Embaixo tem nível sonoro do automóvel, que está passando a 20 metros de distância, que é aproximadamente 70 decibel, e uma avenida movimentada, o nível sonoro é de 85 decibel. E o nível sonoro de pessoas conversando a uma distância de 1 metro é de aproximadamente 60 decibel, e pessoas sussurrando é aproximadamente 20 decibel. Provavelmente, a intensidade do som medida pelo nível sonoro que eu estou falando agora e vocês estão escutando deve ser até um pouco maior do que isso aí. Deve ser uns 70 decibel, uns 80, por aí, porque vocês provavelmente estão usando fone, aí sai bem pertinho no ouvido, fica maior. Mais alto, no caso. Sublinha. Sendo o nível sonoro do cortador de grama maior do que de duas pessoas conversando, por exemplo, podemos então dizer que as ondas sonoras emitidas pelo cortador de grama têm maior intensidade do que aquelas emitidas por duas pessoas conversando, porque a intensidade do som do cortador de grama é maior do que a de duas pessoas conversando, tá? Página 204, vem falando sobre a produção da voz humana e como que funcionam as pregas vocais, tá? Não vou ler com vocês porque senão vai ficar muita coisa. Eu quero que vocês leiam sozinhos essa parte e entendam como é que funcionam as nossas pregas vocais. Página 205 agora, reflexão da onda sonora. Observe a situação abaixo, tem a onda 1 em vermelho indo e a onda 2 em vermelho voltando. Número 1. As ondas sonoras emitidas por uma pessoa propagam-se pelo ar até atingir o obstáculo no caso são as montanhas que ela atingiu. Quando as ondas sonoras alcançam o obstáculo, são refletidas retornando até as orelhas da pessoa, e consegue ouvir após um certo tempo o som emitido por ela mesma, o famoso eco. Com a velocidade de propagação do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo, e não existe obstáculo próximo, a onda sonora emitida leva algum tempo para atingir o obstáculo, o que torna e retornar à orelha das pessoas. 3. Que fenômeno relacionado às ondas está ocorrendo na situação? Sem querer dar resposta, né? O nome bonitinho é reflexão da onda sonora, popularmente conhecido como o eco. Sublinha. A reflexão ocorre quando uma onda sonora encontra um obstáculo, por exemplo, uma parede ou uma montanha, onde vai refletir e retornar à fonte emissora. Esse fenômeno físico pode produzir o que conhecemos como eco. Então, se eu botar na prova de vocês, explique o fenômeno do eco. Vocês vão falar que é uma reflexão da onda sonora após a emissão de som por uma fonte, uma pessoa falando, enfim, atinge um obstáculo e esse obstáculo faz o som retornar até a pessoa, até a fonte de som, no caso, captado pelas orelhas da pessoa. Embaixo vem a curiosidade sobre o que seria um sonar. Vou deixar em aberto com vocês também. 206 e 207 fala sobre poluição sonora. Poluição sonora é até um pouco mais importante. Eu gostaria que vocês lessem sozinhos também, para não ficar uma videoaula muito cansativa para vocês. 208, 209, façam para casa que a gente corrige numa aula ao vivo, tá? 8 minutinhos só de vídeo, acabou rapidinho, eu fico por aqui. Tchau, tchau.